Eu sempre penso no Samba do Avião quando eu estou chegando no Rio, porque é aquela ideia que o Tom passa de você ver a cidade do alto, o Rio de Janeiro visto do alto, e em tudo, né? Com todo o amor. E o Rio, acho que tem um glamour próprio. Quer dizer, eu já ouvia falar disso quando eu era garota, dos anos 50, Copacabana Palace. Essa praia, que incrível, o design de Copacabana, é um abraço, né? Eu gosto da luz do Rio de Janeiro, a luz do Rio de Janeiro em qualquer época do ano. E os espelhos d'água, né? A lagoa, o mar, tudo isso reflete a luz. É uma cidade muito especial. Ainda antes de 1500, portugueses e castelhanos haviam dividido o mundo entre si. Nos anos seguintes, os portugueses buscaram ocupar o que lhes cabia dessa divisão. E eles chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. De ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. A terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Pouco depois, num janeiro, uma frota comandada por André Gonçalves, na qual Américo Vespúcio tinha o controle de um navio, descobriu a entrada da Baía da Guanabara, que quer dizer, em língua indígena, seio do mar. E pensando ser a foz de um rio, deram-lhe o nome de Rio de Janeiro. Este documento de abril de 1566, assinado pelo cardeal Dom Henrique como rei de Portugal, nomeia Cristóvão de Barros como capitão-mor de uma frota de 3 navios que iria primeiro a Salvador para entregar instruções reais a Mendes Sá e depois para a povoação em que Estácio de Sá vivia no que veio a ser o Rio de Janeiro. Por toda a Bahia existiam pequenas aldeias indígenas. Gonçalo Coelho, embaixador de Dom João II, fundou um pequeno arraial e construiu uma casa de pedra na atual Praia do Flamengo, que passou a ser conhecida como Carioca, a Casa do Branco. E desde então parece que a cidade cumpriu uma profecia e se transformou numa grande aldeia de cariocas, brancos ou não. Flamengo deve seu nome, segundo uma das versões, aos franceses de origem flamenca que ali se estabeleceram. E Flamengo é também o nome do culto rubro-negro que lota o Maracanã e colore a cidade em dias de decisão. Insatisfeitos com a nova divisão, os franceses armaram suas esquadras para abocanhar uma parte desse tesouro. E no desejo de converter o Rio de Janeiro numa França antártica, começaram a frequentar as águas da Bahia, vivendo tranquilamente do comércio de pimenta, pau-brasil e saguis. Os portugueses, comandados por Estácio de Sá, responderam à invasão. E depois de muitas batalhas que envolveram até os índios, aliados aos dois lados, os franceses foram expulsos da Bahia. Nasce a aldeia de São Sebastião do Rio de Janeiro, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. O primeiro grande momento é ter tido, na verdade, uma fundação francesa e portuguesa. Quer dizer, essa mistura, né, do francês com o português e com o índio daqui, acaba representando para a cidade um momento completamente distinto das cidades portuguesas na América.
É uma cidade de conquista, uma cidade de luta, uma cidade que nasce com essa marca. Livre dos franceses, Mendes Sá, tio do falecido Estácio, arrumou um lugar mais apropriado para a futura cidade, transferindo seu berço de Vila Velha para o alto de um morro conhecido como Morro do Descanso, depois Morro do Castelo e, anos depois, implodido em nome do progresso. Berço da cidade, o morro foi posto abaixo por volta de 1920 e dele resta uma solitária ladeira. A razão da demolição está nas teses cientificistas do século XX. Alegava-se que a existência do morro impedia a circulação do ar, propiciando a propagação de doenças. A terra retirada foi usada em aterros que afastaram o mar da cidade. A área plana que restou virou o bairro do Castelo. E quando ainda havia um morro, foi no alto dele que a cidade começou a crescer, estendendo-se pela várzea. Os caminhos improvisados logo se transformariam nas primeiras ruas. A mais movimentada, a que se impôs entre as outras, foi a Ladeira da Misericórdia. E foi o ponto de partida do primeiro largo do rio com o mesmo nome, Misericórdia. As primeiras casas foram construídas na várzea da cidade, onde o acesso à água era fácil, assim como o embarque e desembarque de mercadorias. O primeiro mercado surgiu perto do Largo da Misericórdia, onde os produtos do interior chegavam em canoas. No início do século XVII, a cidade se delimitava por 4 morros que cercavam a zona urbana. Toda a área do centro era cercada por lagoas e terras alagadiças, como o atual passeio público. Um pouco mais adiante, a Lagoa de Santo Antônio, no Largo da Carioca, habitada somente por jacarés e peixes, chegava bem próximo ao que é hoje o Teatro Municipal. O teatro demorou 4 anos para ficar pronto. Dizem que durante as fundações do prédio, feitas sobre um terreno muito instável, várias vezes aterrado, foram encontrados restos de uma caravela que teria encalhado no local, uma lembrança de toda a água que um dia dominou o centro da cidade. Nessa época, as casas eram, em sua maioria, de pau a pique, taipa de mão ou de tijolos, com as paredes caiadas de branco. Os portugueses aprenderam com os índios a dormir em redes de algodão, aprenderam a comer farinha de mandioca e de milho, aipim, batata doce, canjica, angu de fubá e frutas do país em louça de barro. Só os mais ricos e os padres tinham roupas vindas da Europa. O resto da população se vestia com camisas e calças de algodão. Pelos antigos inventários, sabemos que um bom traje custava mais do que uma casa com seu terreno. Em 1660, realizou-se o primeiro censo carioca, que registrou na cidade 3.850 habitantes, sendo 3.000 índios, 750 portugueses e 100 negros africanos. O Rio de Janeiro teve a várzea habitada até a futura Rua dos Ourives, o que representava um trabalho imenso de aterros de uma zona quase toda de terras semialagadas. Os primeiros caminhos em direção à Zona Sul, onde ficavam as lavouras, campos de pecuária e engenhos de açúcar, começaram na Capela da Ajuda, em direção à Lapa, contornando a Lagoa do Boqueirão e o Morro do Desterro, hoje Santa Teresa e o Catete. Em seguida, encontravam o caminho velho de Botafogo, até atingirem a beira da Lagoa de Sacopenapã, hoje Rodrigo de Freitas. A lagoa já teve vários nomes: Piraguá, Sacopenapã e Lagoa de Amorim Soares, nome de um político que foi expulso da cidade em 1609. Reza a lenda que, antes de partir, vendeu as terras para seu genro, Sebastião Fagundes Varela, que invadiu os terrenos vizinhos e se tornou dono de todas as terras da região até o Leblon. Mais tarde, a viúva de Varela, Petronília, de 50 anos, casou-se com Rodrigo de Freitas, de apenas 18, dando seu nome à lagoa.
A zona norte da cidade era alcançada pela água até a praia de São Cristóvão e depois por terra até o engenho novo dos jesuítas. Havia também um caminho por terra que seguia da atual Rua da Alfândega até o Catumbi, atravessava o Rio Comprido e chegava até a Barra da Tijuca. Esse caminho foi a linha mestra da ocupação futura da Tijuca, Andaraí e Engenho Velho. Os padres jesuítas mantinham hortas e pomares junto aos seus colégios e plantavam cana em suas propriedades. Além da Companhia de Jesus, outras ordens se estabeleceram no Rio de Janeiro. Beneditinos e franciscanos também tinham que ter seus mosteiros. E por ser uma cidade marítima, a construção de fortes era a garantia de sua defesa contra ataques estrangeiros. Além do Forte de São Sebastião, que ficava no alto do Morro do Castelo, havia também o Forte de São Tiago, que ficava na ponta do Calabouço, protegendo o eixo central da cidade, e o Forte de Santa Cruz, protegendo a entrada da Bahia. No início do século, a descoberta de ouro em Minas Gerais provocou uma corrida para as regiões das minas. Para impedir a evasão do ouro, a coroa mandou fechar os caminhos da Bahia e do Espírito Santo e do Porto de Santos, obrigando o comércio a afluir mais e mais para o Rio de Janeiro. A descoberta do ouro despertou novamente a cobiça dos estrangeiros. 2 invasões feitas por corsários franceses fizeram com que Portugal mandasse para cá alguns dos seus melhores engenheiros militares, que aos poucos foram reconstruindo antigas fortalezas e erguendo novas. Foi nesse período que começou a construção da obra mais monumental do Rio, os Arcos da Carioca, ligando os morros do Desterro ao de Santo Antônio e levando finalmente a água do Rio Carioca até o largo do mesmo nome, onde era distribuída por um chafariz, o primeiro e por muitos anos o mais belo da cidade. A obra dos arcos levou cerca de 50 anos para ser concluída. O dinheiro que Portugal mandava para a construção desaparecia misteriosamente. Tempos depois foi criada uma linha de bondes elétricos que levava os passageiros do Largo da Carioca para Santa Teresa, trafegando sobre os arcos. Gomes Freire de Andrada, futuro conde de Bobadela, planejou e reconstruiu todo o sistema defensivo da Ilha das Cobras, transformando-a em uma das mais poderosas fortalezas das Américas. Terminou também a obra da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, que até hoje conserva as linhas arquitetônicas originais. A região da Tijuca e de Vila Isabel era um enorme pântano, por isso o nome, Tijuca, uma corruptela de Tijuc, que em tupi quer dizer brejo. Toda a região que ia do atual Rio Comprido a Inhaúma pertencia aos jesuítas, e foi lá que eles construíram o primeiro engenho de cana-de-açúcar da cidade. Foi no governo de Gomes Freire que se fundou a primeira oficina tipográfica do Brasil, mas que infelizmente teve vida efêmera. Foi fechada pela metrópole para não propagar ideias contrárias ao interesse do Estado. Após a morte de Bobadela, a corte em Lisboa transferiu a capital do país de Salvador para o Rio de Janeiro. Os anos seguintes transformaram a cidade. Foram realizadas as primeiras obras urbanísticas de longo alcance. Com a terra retirada do Outeiro das Mangueiras, aterrou-se a Lagoa do Boqueirão e ali se criou o passeio público, a Rua das Belas Noites, atual Rua das Marrecas, e a Rua do Passeio. Enquanto isso, no campo surgiram as típicas casas de fazenda fluminense. Na cidade predominava a casa magra, alta e profunda,
de 3 portas, de 1, 2 e 3 andares, com balcões corridos ou individuais, quase sempre cobertos por gelosias, que além do aspecto mourisco, davam às ruas aparência de ainda mais estreitas e sombrias. As casas tinham essa feição porque quase todo o centro urbano fora dividido em terrenos de 3 braças de frente. O transporte terrestre era feito por cavalos ou então por escravos, que carregavam seus senhores em redes, cadeirinhas e caleças. No centro da cidade ficava o maior mercado de escravos do Rio, o Mercado do Valongo. Mesmo com o fim da escravidão, no século seguinte, a área manteve uma forte ligação com a cultura negra. A ladeira da Pedra do Sal, lugar onde os negros descarregavam o sal que chegava no porto, foi ponto de encontro de músicos populares, como João da Baiana, que começou a marcar num pandeiro o compasso do samba. O samba começou das manifestações de música negra. E o Rio, sendo a capital do Império, né, percebia que pessoas de várias origens, e escravos negros de várias origens também vinham para cá. E aí deu-se uma mistura aqui no Rio, que as várias manifestações da música negra, que já havia adquirido uma característica própria no Maranhão, em Alagoas, no Pernambuco, na Bahia e tal, e até um pouco em São Paulo, no Espírito Santo, Minas. Essa coisa no Rio se juntou, né? E nasceu daí o samba. Então, quando o baiano diz assim, o samba nação da Bahia, você deixa, pode falar. Porque é um pouco, sim, é claro, a Bahia está, né, no nascimento do samba. Né? Não está o Pernambuco, não está o Maranhão. Mas quem deu o formato definitivo foi o Rio de Janeiro. A Europa fervia no início do século XIX. As 2 grandes potências europeias, Inglaterra e França, disputavam mercados em todo o mundo. Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental à Inglaterra, o que significava que nenhuma nação deveria negociar com os britânicos. Portugal, velho aliado da Inglaterra, viu-se na iminência de ser invadido por defendê-la. Para não tomar partido político na querela, o astuto príncipe regente Dom João decidiu transferir a corte para o Brasil. Em 1808, o príncipe regente, sua esquadra e toda a família aportaram no Rio de Janeiro, transformando a cidade da noite para o dia. O primeiro ato do príncipe regente foi a abertura dos portos às nações amigas, quer dizer, à Inglaterra, principalmente. Os navios chegavam abarrotados das mais estranhas mercadorias. Pesados cobertores de lã, fogões para calefação de interiores, patins de gelo e, por mais incrível que pareça, tudo foi aproveitado por ávidos consumidores. A Casa dos Governadores passa a servir de Paço Real, acrescida do convento dos Carmelitas e do prédio da Câmara e Cadeia, que foram a ela ligados por passadiços de alvenaria. A população foi obrigada a ceder suas casas para os membros da corte. O procedimento para tal desapropriação constava de uma sigla afixada por soldados nas portas das casas escolhidas. Na tabuleta, a sigla PR de Príncipe Regente. Para o povo, sempre hábil em ironia, PR queria dizer ponha-se na rua, uma vez que o antigo morador tinha que procurar outro teto. As casas requisitadas pela corte eram sólidos sobrados de 2 ou mais andares, localizados no centro da cidade. Visto de fora, pareciam pequenos, mas isso era só aparência. O primeiro andar era usado quase sempre como loja, ou servia de acomodação de escravos e animais. No segundo andar, ficavam as alcovas, quartos sem janelas, um salão onde eram recebidas as visitas e um cômodo próximo à cozinha,
resguardado dos estranhos, onde as mulheres passavam a maior parte do dia. O salão da frente era mais formal. As janelas das casas possuíam gelosias, por onde era possível ver o movimento da rua sem ser visto por quem por ela passava. Um rico negociante português, Antônio Elias Lopes, doou sua chácara de São Cristóvão a Dom João, que logo a preferiu como moradia ao passo da cidade. Para facilitar o tráfego para lá, que antes se fazia preferencialmente por mar, foi construído o aterrado, caminho elevado por cima do mangue, iluminado por lampiões colocados em grandes pilastras de pedra. A chácara da família imperial ficava numa área elevada do bairro, perto da praia e com privilegiado panorama da cidade. Daí o nome de Quinta da Boa Vista. São Cristóvão tornou-se então um dos bairros mais populosos da cidade. A cidade se expandia para a zona norte, mas outros lugares eram explorados por Dom João em seus passeios. Vila Isabel e a Fonte da Saudade, que ganhou esse nome por causa das cantigas que as portuguesas entoavam enquanto lavavam roupa. Dom João comprou parte do engenho Del Rey, hoje Lagoa, dos descendentes de Rodrigo de Freitas e criou um jardim de plantas exóticas, o Real Jardim Botânico. A princesa Carlota Joaquina rapidamente elegeu seu lugar favorito na cidade, a enseada de Botafogo. A esposa de Dom João gostou tanto da paisagem que mandou construir uma casa na praia, na esquina com o Caminho Novo, atual Voluntários da Pátria. Ali encontrava privacidade para tomar banho nas águas cristalinas da Bahia, hábito incomum entre os europeus. Com a chegada da corte, a cidade se abriu para o mundo e voltou seu interesse estético e cultural para a Europa. Os primeiros europeus a chegarem foram os ingleses, trazendo seus produtos manufaturados. Pouco depois vieram os franceses, que tomaram conta da moda, quinquilharias e do comércio de luxo. Aos poucos foram chegando também americanos, alemães, espanhóis e italianos. Estrangeiros, cientistas, botânicos e estudiosos de diferentes origens cortavam o país de ponta a ponta, relatando suas impressões e escrevendo sua história. Em 1816, aportou no Rio a Missão Artística Francesa, que deu um impulso decisivo às artes no Brasil. Chefiada por Joaquim Le Breton, vieram os pintores Nicolas Antoine Tonnet, Jean-Baptiste Debré, os escultores Auguste Tonnet e Marc Ferrez e o arquiteto Grandjean de Montigny. No ano seguinte, chegou ao Rio a futura primeira imperatriz, a arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, esposa do príncipe Dom Pedro, acompanhada de uma missão científica austro-bávara. Essa missão trazia, entre outros, os naturalistas Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich von Martius e o pintor Thomas Ender. Para a chegada da arquiduquesa, as ruas foram decoradas com arcos executados por Grandjean de Montigny e decorados por Debré. Em 1820, com a Revolução em Portugal, Dom João VI retornou à Europa, deixando no Rio o príncipe Dom Pedro como regente do Brasil. Um decreto da corte exigiu a volta imediata do príncipe regente para Portugal. Pressionado, Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil. O dia do fico foi como uma antecipação da proclamação da independência do Brasil, que só aconteceria em 1822. Em 1825, nasceu no Paço de São Cristóvão o príncipe Dom Pedro de Alcântara, o futuro segundo imperador do Brasil. Governou por quase 50 anos, dando ênfase ao desenvolvimento da educação do povo e ao progresso intelectual sob todos os aspectos. O rio se movimentava. Veículos de toda espécie cortavam as ruas do Rio de Janeiro. Ônibus,
gôndolas, faetontes, cabs, o Tilbury. Começaram a funcionar também as primeiras barcas a vapor para Niterói, com capacidade para 250 pessoas que trafegavam de hora em hora. Em meados do século, o quarto recenseamento da população registrou 266.466 habitantes. Os bairros residenciais mais procurados, como a Glória, Catete, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, São Cristóvão, Tijuca, estavam em franco desenvolvimento. E neles surgiam novos sobrados, palacetes e chácaras, construídos ou procurados pela nobreza, políticos, comerciantes e corpo diplomático. Em 1843, o Brasil era o segundo país do mundo, logo após a Inglaterra, a adotar o sistema de selos para a franquia de correspondência. O selo brasileiro Olho de Boi é alvo até hoje da cobiça dos filatelistas. Durante o reinado de Dom Pedro II, o país seguia os trilhos da modernização. A iluminação de óleo de peixe foi substituída pelo novo sistema a gás. O primeiro trem a vapor correu sobre trilhos que ligavam o porto de Mauá, no fundo da Bahia, à raiz da Serra de Petrópolis. No mesmo ano, apareceu o serviço telegráfico e as ruas Direita, São Pedro, Glória, foram calçadas com paralelepípedos. A cidade ganhava contorno de metrópole. Criou-se o Corpo de Bombeiros e, graças ao Visconde de Mauá, iniciou-se a construção das primeiras braças do Canal do Mangue, que em 3 anos viria a beneficiar um largo trecho da Cidade Nova. Com o esgotamento das minas de ouro, a economia da cidade foi salva aos poucos pelo café, que foi cobrindo as encostas da Tijuca, Jacarepaguá, Itaboraí, até invadir o Vale do Paraíba. Com a construção da estrada de ferro Dom Pedro II, o escoadouro natural das safras de café era o Porto do Rio. Se por um lado a lavoura do café salvou a economia, por outro, destruiu grande parte da Mata Atlântica que cobria o maciço da Tijuca. Por iniciativa de Dom Pedro II, iniciou-se o reflorestamento da área. Plantaram cerca de 80.000 mudas de espécies variadas de árvores nativas e exóticas. A cidade mudou de fachada. A influência do estilo neoclássico podia ser percebida nas novas construções. Os palacetes, que aos poucos foram substituindo as velhas casas de fazendas e solares. O Rio de Janeiro se refinava. Algumas louças para a construção, os beirais de telha de louça azul, eram fabricadas na cidade do Porto. No século XIX, azulejos portugueses e franceses estavam em moda. A coqueluche da época eram os teatros que viviam cheios e onde desfilava a sociedade. A vocação do Rio para o lazer e atividades culturais já se fazia sentir. Num híbrido entre a mundaneidade e a religiosidade extrema, havia o carnaval. Se analisar a função do carnaval é uma coisa tão complexa, porque você tem o carnaval preparado o ano inteiro, você tem os bairros que se mobilizam, as pessoas que frequentam um determinado clube, porque, por exemplo, uma escola de samba, um bloco, etc., ele funciona como um clube, né? Um clube onde você vai para cantar e dançar. E, além disso, tem essa força liberadora de todas as toxinas do ano inteiro, que é como um banho que você toma e sai revigorado.
O curioso castelo da Ilha Fiscal, que mais parece um castelo gótico do século XIV, como os que ainda existem na França, fica a 1 quilômetro do Cais Faro, na Praça 15, e ficou pronto em 1889. A abolição da escravatura e o surgimento da eletricidade modificaram profundamente a vida do carioca. Sem escravos, não era mais possível manter as grandes propriedades. O Rio de Janeiro entrou na modernidade e se tornou a capital da República. A população, em 1890, ultrapassava 500 mil de habitantes. Mas para ingressar no século XX, o século das rápidas transformações tecnológicas, foi necessário um projeto. Pereira Passos fazia parte desse seleto grupo que chegou a elaborar um plano ambicioso. Em 1902, o presidente da República, Rodrigues Alves, escolheu auxiliares que revolucionaram hábitos e preconceitos enraizados há séculos e que modernizaram radicalmente a cidade. A começar pelo prefeito Francisco Pereira Passos, que realizou a maior parte das obras de remodelação, Oswaldo Cruz, que reorganizou a saúde pública e tornou o Rio salubre, livrando-o da febre amarela e da peste bubônica, e o engenheiro Paulo de Fronten, que executou as reformas no traçado da cidade. Pereira Passos havia sido adido da Embaixada Brasileira em Paris, por recomendação de Dom Pedro II. Em sua estada na Cidade Luz, acompanhou as obras do prefeito Eugène Haussmann, incumbido por Napoleão III de modernizar Paris. Haussmann derrubou casas, destruiu ruas e abriu largas avenidas. Anos depois, Pereira Passos fez o mesmo nos trópicos. Após desalojar milhares de pessoas, remover centenas de estabelecimentos comerciais, demolir 641 prédios, fazer instalações de esgoto, água e luz, nivelar, calçar e arborizar uma extensão de quase 2 quilômetros, tudo isso em menos de 2 anos, foi entregue ao público e ao tráfego a Avenida Central, já com 30 prédios construídos, 85 em andamento e apenas 4 lotes de terreno por vender. A Avenida Central, hoje Rio Branco, foi construída em 3 anos. Em um de seus extremos estava o novo Cais do Porto, na Praça Mauá. E no outro, a Cinelândia, marcada por monumentos arquitetônicos dedicados à cultura. Inaugurada, a Avenida Rio Branco foi considerada uma das maiores intervenções urbanísticas do Rio de Janeiro. Na Cinelândia encontravam-se os primeiros cinemas de luxo: o Parisiense, o Pathé, o Palais, o Odeon, as confeitarias e bares, casas de moda e os clubes. Eram em suas imediações que pulsava o coração da cidade. A eletricidade, além de transformar hábitos, impulsionou a criação do Parque Industrial, principalmente na Zona Norte. Servida pelas estradas de ferro Central do Brasil e Leopoldina, as fábricas formaram uma nova classe, a operária, que se fixou em seus arredores. A cidade se espraiava. O túnel velho, ligando Copacabana a Botafogo, aproximou as belas praias. Antes dele, era necessária uma boa caminhada para se chegar a Copacabana, como fazia a família de Dom Pedro II em suas incursões pela região, para observar as baleias que visitavam o nosso litoral. Paulo de Fronten, em sua gestão como prefeito, abriu as avenidas Atlântica, Delfim Moreira, Vieira Souto e Niemeyer em apenas 6 meses. Elas precisaram de mais algumas décadas para se tornarem cartão postal da cidade.
Com a areia dragada da Baía de Botafogo, nasceu o bairro da Urca. Apesar do descrédito de muitos, o caminho aéreo para o Pão de Açúcar tornou-se realidade. Em 1912, inaugurou-se o primeiro trecho, da base do Morro da Babilônia e em seguida até o ponto mais alto, o Pico do Pão de Açúcar, com quase 400 metros de altitude. Os primeiros aviões brasileiros surgiram em 1914, com a criação da Escola de Aviação Naval. 2 anos depois, o jornalista e fotógrafo Jorge Kfouri, do jornal A Noite, saiu no hidroavião C-2 para uma reportagem aérea feita sobre a Baía da Guanabara. Em 1928, o Graf Zeppelin voou pelo Mediterrâneo ao Oriente e, em 1929, com a viagem ao redor do mundo, passou pelos Estados Unidos e Japão. Em 1930, a América do Sul foi incluída na rota e, até 1936, a aeronave manteve voos periódicos. Foi o único dirigível a fazer quase 600 viagens, sendo que só para o Brasil fez mais de 100 em 7 dos seus 9 anos de vida ativa. A partir de 1930, o Graf Zeppelin iniciou viagens regulares para o Brasil, efetuando transporte de passageiros, carga fretada e malas postais. Os festejos do centenário da independência foram um evento de pompa. As grandes nações se fizeram representar, construindo seus pavilhões na Avenida das Nações, depois Presidente Wilson. A cidade hospedou 29 embaixadores e recebeu a visita de belonaves de quase todas as marinhas de guerra do mundo. A cidade crescia, mas antes de tudo se embelezava. Surge a Praça Paris e quase todos os jardins são remodelados. Nessa época foram construídas 2 rodovias, Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis, permitindo afinal ao carioca sair de automóvel de sua cidade, onde até então vivia ilhado. Se na velha república a vergonha era a cidade colonial, com a revolução e a inserção definitiva do país no sistema capitalista mundial, a cidade horizontal era a imperfeição a ser corrigida. Uma nação que tinha por interesse mostrar-se moderna para o mundo, devia estar a par das inovações tecnológicas, e o símbolo da modernidade no momento eram os grandes edifícios verticalizados. Durante a administração do prefeito Henrique Dodsworth, entre 1937 e 1945, é retomado, com algumas alterações, o Plano Agache, no qual iria se inspirar o traçado da Avenida Presidente Vargas. O Estádio Maracanã é inaugurado a 10 de junho de 1950, com uma partida entre as seleções de Rio e São Paulo. Ganha os paulistas de 3-1, mas coube ao carioca Didi fazer o primeiro gol do estádio. De 1946 a 1960, o Rio foi governado por diferentes prefeitos, e o que se viu
foi um crescimento avassalador e desordenado da cidade, cujo exemplo mais clamoroso é o de Copacabana, onde se concentra uma das populações mais densas do mundo. Na língua quechua, Copacabana quer dizer mirante do azul. Por isso, os pescadores de Sacopenapã ergueram uma ermida sobre uma rocha para guardar a imagem de Nossa Senhora de Copacabana. Durante 170 anos, a santa atraiu romarias e acabou dando o nome ao bairro. Em 1908, a igreja foi demolida. Em seu lugar foi construído o Forte de Copacabana. Mas Copacabana também guarda o glamour da época em que foi chamada de Princesinha do Mar, tão bem representado pelo Hotel Copacabana Palace, que recebeu e recebe os mais ilustres visitantes da cidade. O movimento modernista repercutiu na paisagem urbana, interferindo em vários níveis. Com o aperfeiçoamento da construção civil, surgiu o concreto armado, mudando o perfil dos edifícios. A casa cedeu lugar à habitação coletiva e os prédios de apartamentos se proliferaram. E foi a classe mais rica, e não a média, a primeira a trocar as casas apalacetadas em centro de jardins e pomares pelos apartamentos. A população do Rio cresceu assustadoramente no século XX. Foram estrangeiros fugidos das guerras e também a migração interna, forçada por dificuldades econômicas de algumas regiões do Brasil, que buscaram a capital do país na procura de melhores oportunidades. A carência de áreas residenciais de preço acessível na proximidade dos locais de trabalho e o custo crescente do transporte urbano fizeram se multiplicar favelas em quase todos os morros e baixadas alagadiças. Quando eu fui fazer Rio 40 Graus, no Rio de Janeiro, eram 200 mil favelados, a cidade toda, né? 200 mil. Hoje, parece que são mais de 2 milhões de qualquer coisa. A favela em si, você pode ver no Rio 40 Graus, era um espaço semi-rural. Eram as casas, a maioria ainda não de alvenaria, e elas tinham, em volta delas tinha alguma coisa, algum espaço tinha uma pequena horta, algumas tinham criação, né? Tinha um porquinho ali, tinha um galinheiro, né? E a convivência entre eles era bastante harmônica, né? E tinha, assim, era como se estivesse vivendo numa cidade do interior, ou no campo, né? Uma reprodução das relações sociais do campo. Hoje é uma coisa nova, não é nem o campo nem a cidade, é uma multiplicação de contágios sociais diferentes, de diferentes níveis, e o espaço é absolutamente dividido de uma forma disputadíssima, né? Desde os tempos de colônia, onde as grandes influências vinham de Portugal, a época de ouro de Pereira Passos, quando o ideário francês tomou conta da cidade, o Rio de Janeiro sempre olhou para a Europa como padrão de excelência. No íntimo, sempre reproduzíamos o que nos ofereciam como belas imagens e que nos custaram a identidade urbana. Muitos ícones de um outro tempo desapareceram. Alguns não se sabe exatamente por quê, como o Palácio Monroe, que foi demolido. Outros permaneceram e fazem parte da história cultural da cidade, que às vezes ninguém vê. O modernismo nos fez refletir sobre as escolhas a serem feitas. Um novo mundo se abriu, um mundo voltado para dentro, onde a criação se faz no âmbito da história que carregamos. Hoje, depois de ter deixado de ser a capital do país, a cidade transformou-se por completo. A Nilmar Muniz Sodré tem a ideia de criar um museu de arte moderna. E isso também movimentou muito a vida cultural e artística da cidade. Havia, na época, o Jornal de Letras, que tinha sido criado pelos irmãos Condé, o João Condé, Zé Condé, Elísio Condé.
eles criaram esse Jornal de Letras, que, aliás, é um dos fatores da minha vinda para o Rio, é o fato de eu ter ganho o concurso em 1950, que esse jornal, ele instituiu um concurso nacional para poesia, conto e crítica literária, né? Então, e eu ganhei, ainda lá em São Luís do Maranhão, ganhei o prêmio. E isso também me motivou a vir para o Rio. Então, eu cheguei aqui também, entrei em contato com o Jornal de Letras, e em torno do Jornal de Letras havia um grupo de escritores, e que do Jornal de Letras colaboravam Drummond, João Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, enfim, né? Era um jornal da nata da literatura brasileira. Os desenhos de Roberto Burle Marx para o aterro do Flamengo já estavam quase prontos na época da eleição de Carlos Lacerda no Rio. As árvores para o Parque do Flamengo foram, na sua maioria, fornecidas pelo sítio Santo Antônio da Bica. O conceito de trabalho, time is money, de lazer, playground, o vestuário, jeans, marcas, shoppings, a MTV, toda uma influência da cultura americana padronizou a ideia de modernidade. Se um dia os franceses nos deram o projeto da estátua do Cristo Redentor, os americanos nos emprestaram a estátua da Liberdade. O carioca passou a viver apertado e atarantado, a tomar café em pé, a comer fast food num snack bar, a frequentar um happy hour num lounge, a se transportar comprimido como sardinha. Mesmo aqueles que possuem automóveis não encontram local onde estacioná-los. Engenho Novo, Cordovil, Honório Gurgel, Parada de Lucas, Engenho de Dentro, Tijuca, Copacabana, Leopoldina, Brás de Pina, Engenho da Rainha, Rio Carioca, Castelo, Passeio, o Paço Imperial, Ipanema, Morro da Viúva. Tudo de importante, não físico, mas tudo que vamos dizer, virtual, acontece no Rio. E vamos aproveitar a internet. Eu acho que hoje o espaço quântico, o mundo quântico, o mundo virtual, vai dar um impulso muito grande a essa capacidade que o Rio tem de sonhar, de perceber e de entender coisas que certamente não estão ali desenhadas fisicamente. Porque o nosso espaço físico é muito rico e muito importante. Nós não precisamos mais de físico, a gente precisa realmente do éter, né? E por isso é que o Rio é uma cidade de pensamentos. E tudo convive lado a lado, porque essa é a cidade que conhecemos. Como disse Camões, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta.